Olha só, eu vou colocar aqui, então, a sequência de coisas que nós vamos fazer hoje na proposta de hoje de modelagem formal, e aí um pouquinho de resolução no solver e no OpenSolver, tá? Então, a proposta nossa de hoje é a seguinte. Então, a gente vai fazer a modelagem do exercício 20 da lista PPL, tá? Depois eu vou construir com vocês a modelagem formal, tá? Essa que vai nos artigos, com índices, parâmetros, etc. Depois que eu fiz essa modelagem formal, nós vamos jogar e resolver no solver do Excel. Tá? Faço essa resolução no solver do Excel, vou baixar com vocês e instalar o OpenSolver. O que é o OpenSolver? O OpenSolver é um add-in do Excel desenvolvido pela Universidade de Auckland. Basicamente, ele é um interpretador da planilha, tá? É um programa, uma macro no VBA, muito bem feita, que faz integração, que tem tudo preparado para fazer integração com diversos solvers. Obviamente, eles têm um solver deles lá, tá? Que é o Coin, que já é bem potente, já resolve problemas de tamanho razoável, tá? Então, já ajuda, por exemplo, para que a gente possa fazer os primeiros testes, numa dissertação de mestrado, ele já vai ajudar, vai resolver bem. Mas ele também faz integração, interface com o Gurobi, só trocando qual é o solver, tá? Com um clique de um botão, obviamente, desde que o Gurobi esteja instalado. A gente vai instalar, vai baixar, e aí vou explorar ele, resolver pelo OpenSolver hoje também, tá? Se nós conseguirmos fazer isso tudo hoje, aí a gente passa para mostrar para vocês a linguagem de programação por trás do OpenSolver, que é o VBA, que é até onde que eu vou nessa disciplina aqui, tá? Então, em termos de ferramentas computacionais, eu vou mostrar para vocês o solver do Excel, o OpenSolver, resolvendo na tela, na planilha, e o OpenSolver resolvendo via código, com o próprio solver do OpenSolver, que é o Coin, e com o Gurobi, tá? Com os dois. Aí, tanto na tela quanto na linha de código. E é isso que a gente vai se limitar a fazer nessa disciplina aqui. Mas já é o suficiente para a gente poder fazer dissertações e teses. Obviamente que fica bem menos flexível do que se eu fizesse numa linguagem mais baixo nível, tipo C Sharp, C++, chamando o Gurobi internamente, tal. O Python é uma linguagem muito boa também para fazer isso, porém ele é bem mais lento do que o C++ e o C Sharp, tá? O C++ ele é um pouquinho mais rápido. O C++ é um pouquinho mais rápido que o C Sharp, mas são pau a pau, tete a tete ali. O Python, daí, ele já demora bem mais, tá? A velocidade de processamento com a linguagem Python, ele demora bem mais. Aí tem que ter mais técnicas de programação, que aí não sou eu o especialista, aí tem que ir para a parte de computação. Então, essa é a nossa proposta de hoje, certo? Então, eu vou colocar aqui do lado essa planilha, essa apresentação aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que a gente vai fazer um desenho para a gente começar a fazer o modelo. E o exercício é esse aqui. Vamos ler o exercício. Então, uma empresa de distribuição de derivados de petróleo está estudando um esquema para a distribuição de combustível em uma região com 4 mercados consumidores, mercado A, B, C e D, tá? Cuja demanda é apresentada no quadro abaixo. Então, eu tenho ali 4 mercados, cuja demanda, toneladas por mês, está aqui. 150 mil, 200 mil, 120, 240. Todo mês, esses mercados têm que receber essa quantidade. Muito bem. No atendimento dessa demanda, a empresa pretende utilizar transporte marítimo e terrestre. Então, tem 2 pedaços. Para tanto, é necessário instalar terminais marítimos ao longo da costa para poder usar, chegar com o terrestre ou atravessar com o marítimo, depois do marítimo para o terrestre até o mercado. Os portos escolhidos para instalação de possíveis terminais são denominados de P1, P2, P3 e P4.
Então, eu tenho 4 possibilidades de instalação de portos para fazer essa malha logística para fazer a entrega. Cada porto desse, 1, 2 ou 3, 4, ela pode ser aberta num dos tipos. Então, os tipos de terminais que podem ser instalados estão apresentados no quadro abaixo. Eu tenho um porto do tipo 1, ou seja, eu posso abrir lá no P1, lá na posição P1, num possível terminal, um porto do tipo 1, que teria uma capacidade de 100 mil toneladas mês, que tem um custo fixo de R$ 500 mil por mês e um custo variável de R$ 6,50 por tonelada transportada por aquele porto. Tudo bem? Entenderam aí? O tipo 2, 200, 800 de custo fixo, 5,30 custo variável, e o posto 3, 300 toneladas por mês, 1 milhão de custo fixo e 4,50 de custo variável. Ou seja, eu posso abrir lá no porto 1, um porto do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3. Eu posso abrir ou não posso abrir no porto 2, do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Eu posso abrir ou não um porto no porto 3, do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Ou seja, eu tenho que tomar aqui 2 decisões basicamente. Se eu vou usar aquele porto, sim ou não, ou se eu vou usar aquele porto de qual jeito. Que é, eu vou usar o porto 1 do tipo 1, ou eu vou usar o porto 1 do tipo 2, ou eu vou usar o porto 1 do tipo 3, ou eu não vou usar o porto 1. Basicamente, essas 4 opções para cada um desses portos. Tá? Então, tem que chegar essa demanda todo mês, esse volume de demanda para cada um dos mercados, passando por esses portos, com essas características, e aí vamos olhar a primeira parte agora, da distribuição. O combustível a ser distribuído na região poderá vir de 2 refinarias distintas. A refinaria 1 tem uma capacidade de produzir adicionalmente 600 mil toneladas mês, a um custo unitário de R$ 350 a tonelada. Ou seja, ela tem 600 mil disponível lá para produzir o que a gente precisa. A segunda refinaria tem uma capacidade ociosa de 550 mil, ou seja, também posso explorar esses 550 mil aqui do jeito que quiser. E um custo unitário de R$ 370 a tonelada. O custo unitário de transporte é de R$ 5,60 por tonelada por quilômetro, tá? Então é importante assim, entender esse custo aqui, 5,60 por tonelada por quilômetro, para o modo terrestre, que são entre os terminais e os mercados. E 82 centavos por tonelada por quilômetro para o modo marítimo, entre as refinarias e os terminais. Tá? As distâncias de transporte são apresentadas no quadro abaixo. Então, eu tenho aqui as distâncias dos portos aos mercados, dos portos aos mercados, entre os terminais e os mercados é o modo terrestre. Então, tenho essas distâncias aqui. Então, do porto 3 até o mercado D é 160 quilômetros. Tudo bem? Independente se esse porto 3 for aberto do tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque o tipo que ele vai ser aberto não muda a localização geográfica desse porto 3, tá? E das refinarias para os portos é a distância marítima, então é uma distância bem maior. Então, da refinaria 1, eu tenho uma distância, por exemplo, lá para o porto 2 de 900 quilômetros, e da refinaria 2 para o porto 2 eu tenho uma distância de 1.300 quilômetros. Formule o modelo para determinação do esquema ótimo de distribuição de combustível e implantação de terminais. Resolva o modelo formulado e analise os resultados. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Como eu falei para vocês, a primeira parte de qualquer modelagem é a gente conseguir tabelar, fazer um desenho, fazer um esquema, um gráfico, alguma coisa que ajude a compreender a dinâmica de todo o modelo graficamente ou visualmente. Isso ajuda muito em modelagem de programação linear, tá? Ajuda demais, demais. Então, eu vou criar essa malha logística aqui. Então, tudo que a gente fala de transporte, talvez uma das boas formas de representação é a criação da malha logística. Então, eu vou inserir aqui a nossa malha. Então, do lado de cá eu vou escrever aqui, ó, refinaria 1, tá? Ela tem, a gente vai colocar os dados todos aqui, ela tem uma capacidade, vamos
colocar aqui uma capacidade de 600 mil toneladas mês. Vou aumentar um pouquinho aqui. E um custo unitário. Então, a capacidade disso, um custo unitário de, vamos colocar aqui, custo de produção de R$350. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira refinaria. Vamos só aproveitar, formatar a forma aqui. Vamos colocar uma linha sólida, preto. Muito bem. E aí, eu vou ter aqui a refinaria 1, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou ter a refinaria 2. Então, a refinaria 2, eu vou ter aqui uma capacidade de produção de 550 a um custo de 370. Beleza? Muito bem. Das refinarias para os portos, então eu vou ter 4 portos aqui. Então, vou copiar Ctrl C, Ctrl V. Eu vou ter 4 portos aqui. Então, vamos trocar aqui. O porto 1, nós não sabemos aqui se ele vai ser do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Então eu vou escrever assim, ó, tipo 1, tipo 2, tipo 1, 2, 3. Certo? Cada porto pode ser aberto do tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eu não sei qual deles vai ser aberto. Então, eu tenho que colocar todas as possibilidades aqui. Vou ser 1, 2, 3. E aí aqui a gente coloca todos os portos. Muito bem. Então, aqui tem o porto 2, o porto 3 e o porto 4. Tá? Então, eu tenho aqui uma ligação. Vamos colocar aqui um desenho, uma ligação, uma flechinha aqui. Tá? Eu tenho uma ligação daqui para cá. Vou colocar em preto. Então, eu vou ter 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, para cada porto, eu vou ter uma ligação com a refinaria. Vamos fazer toda essa malha aqui, aí vai ficar bem bonito o desenho, a gente vai conseguir compreender certinho tudo aquilo que está envolvido em cada uma das decisões, tá? Muito bem. Por fim, aqui. Legal, então tá aqui. Essa é a nossa primeira malha logística que está relacionada, obviamente, que eu tenho 2 vezes 4, 8, essas 8 distâncias aqui, tá? Eu não vou colocar aqui, senão a gente vai perder um tempão, mas a refinaria 1 ao porto 1 é 800 quilômetros. Então, essa ligação aqui tem 800 quilômetros. Lá em programação inteira, a gente vai ver que isso tem um nome, isso aqui é um nó, ou um ponto, isso aqui é uma aresta, um arco, tá? Por enquanto não é, a gente não precisa saber disso. Muito bem, e aí esses portos são ligados aos mercados. Então eu vou ter aqui cada um dos mercados. Vamos colocar aqui os mercados, então vamos escrever as características do mercado. O mercado 1, agora eu vou olhar aqui para ver as demandas, o mercado 1 não, o mercado A. Tá? O mercado A. Ele vai ter uma demanda de 150 mil toneladas mês. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter um mercado. Um segundo mercado. Um terceiro mercado. Deixa bem alinhadinho, que daí o desenho fica bonito, fica fácil de entender. E para cada porto, eu posso sair de um certo porto para entregar em qualquer um desses mercados. Tá? Em qualquer um deles. Tá? Então, eu vou ter a ligação, mesma coisa aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou ligar aqui. Muito bem. Fazer a ligação de tudo bem rapidinho aqui.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Bem, isso aqui é rapidinho. Enquanto eu vou ligando aqui, eu quero que vocês vão pensando aí que tipo de variável que eu vou ter aqui neste momento. Se vocês quiserem ir falando aí para mim, enquanto eu vou desenhando aqui, a gente vai ajudando a pensar, tá? Que tipo de decisão? Lembrando que no modelo de programação linear, a primeira coisa que eu tenho que definir é o que eu quero saber. O que eu quero saber? O que me interessa? Qual é a variável de decisão que eu tenho? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Se alguém quiser abrir o microfone e ir falando para a gente construir junto, tenho essa decisão. Beleza, como é que eu faço isso? Como que eu escrevo essa variável? Eu tenho aquela outra decisão. Beleza, como é que eu escrevo essa variável? Vai lá. Pode falar, gente. Não tenho medo de ser feliz. Eu acho que a variável de decisão é que tipo de porto que vai ser construído em cada um dos portos, né? Então, uma decisão é essa, né? Qual é o tipo que eu vou ter com relação ao porto? Não é isso? Eu acho que a outra vai ser a quantidade, né, de produto que vai da refinaria 1 para o porto 1, para o mercado 1 e tal. Boa. Boa. Ou seja, eu tenho que ter uma variável aí que é uma variável de decisão que diz o seguinte: quanto que eu vou mandar dessa refinaria para esse porto, quanto que eu vou mandar desse porto para esse mercado. Não é isso? Então, assim, visualmente já não começa a ficar mais legal quando a gente começa a desenhar, literalmente desenhar o problema? Então vamos colocar primeiro essas variáveis aqui. Porque se eu pensar o seguinte, eu tenho que definir o quanto que eu vou entregar desses mercados, que a origem é lá na refinaria, concordam comigo ou não? É na refinaria 1 ou na refinaria? Quanto que eu vou dessa demanda total, aqui eu tenho que arrumar, né? Demanda mercado A, mercado B é 200 mil. Quanto dessa demanda que eu estou colocando aqui vai vir da refinaria A ou vai vir da refinaria B? Ou refinaria 1, refinaria 2, certo? Aqui é 120. E no mercado D, aqui é 240. Perfeito? Então, tá aqui. Agora, as informações visuais estão aqui. Uma decisão é, da onde que eu vou comprar esse cara? Ou melhor, da onde que eu vou transferir que aqui a gente só está fazendo a distribuição, né? A transferência de produto daqui para cá. Da refinaria 1 ou da refinaria 2? Tá, mas aí eu passo por uma pergunta que bom, imagine que eu pegue tudo aqui, esses 600 mil daqui. Eu não vou conseguir mandar para todos os portos. Por quê? Porque se esse porto 1 for aberto do tipo 2, por exemplo, ele vai ter uma capacidade limitada de 200 mil por mês. Então, se eu produzir 600 mil aqui, 200 mil vai chegar aqui. Então, esses 200 mil, podem ser direto para o mercado B, ou pode ser 150 para o mercado A e 50 para o mercado C. Pode ser 50 para cada um deles. É essa a decisão que nós temos que ter. Então, vocês conseguem compreender que a decisão no primeiro elo logístico aqui é uma decisão, que é quanto que eu vou transferir de cada refinaria para cada porto, e a segunda decisão é quanto que eu vou transferir de cada porto para cada mercado. Que, independente se a refinaria mandou para o porto 4, eu posso mandar para o mercado A, mas eu posso mandar da refinaria 2 para o porto 1 também e mandar para o mercado A, sem problema nenhum. Certo? Existe a possibilidade. Lembre-se sempre que o modelo matemático de programação linear é aquele que consegue permitir todas as possibilidades possíveis. E aí as restrições que vão tirar, que vão cortar aquilo que não serve.
tá? Aquilo que não dá para ser feito. Mas eu tenho que tentar pensar de uma forma mais genérica possível. Então, a gente tem uma primeira variável aqui, que eu vou chamar de variável x. Tudo bem? Vou ser bem criativo, extremamente criativo. Variável x. E aqui, vou colocar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu vou ter uma variável y. Essa variável x, essa variável y, por enquanto, tá? Essa variável x diz o seguinte para mim. Eu quero saber o quanto que de cada refinaria vai mandar para cada porto. É isso, basicamente é isso. Eu tenho uma variável y que está me definindo assim, quanto de cada porto vai mandar para cada mercado. Lógico, não é lógico? E aí, o Franklin falou aí o seguinte, não, mas eu tenho que também tomar uma decisão, eu vou chamar aqui de variável z, tá? Qual porto que eu abro de cada tipo? Então, eu tenho uma decisão, uma variável aqui, uma variável z, que diz o seguinte, o porto 1 vai abrir do tipo 1, sim ou não? Se for sim, quer dizer que a variável porto 1 do tipo 1, ela é 1. Porém, como a gente está dizendo, como o enunciado está nos mostrando aqui, que cada porto pode abrir apenas de um tipo, eu tenho que dar um jeito de pensar de que maneira que eu vou amarrar que se o porto 1 for aberto do tipo 1, eu tenho que garantir que o porto 1 do tipo 2, a variável que representa a decisão binária, sim ou não, 1 ou 0, se o porto 1 do tipo 2 vai ser aberto ou não. Eu tenho que garantir que se um for 1, o outro vai ser 0. E eu tenho que garantir também que, no máximo, somente um desses abra. Mas é no máximo. Pode ser que eu não use o porto 1, que não vale a pena usar o porto 1, porque talvez a malha logística que eu tenho aqui não vale a pena. Então, eu tenho 3 tipos de variáveis. A variável da transferência da refinaria para o porto, a variável de transferência do porto para o mercado, que são variáveis contínuas, posso transferir em qualquer quantidade, e uma variável binária que eu vou abrir no porto. Tudo bem? Olha só, se a minha variável do porto está associada ao tipo, então eu posso já começar a pensar o seguinte, eu vou criar um índice para o porto, que é o porto 1, porto 2, porto 3. Eu vou criar um índice P, talvez, do porto, pode ser? Um índice P do porto. Que daí eu tenho P igual a 1 é o porto 1, P igual a 2 é o porto 2, P igual a 3 o porto 3, e assim por diante. Tipo, eu tenho 3 tipos. Então eu tenho tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eu posso abrir o porto 1 do tipo 1, o porto 1 do tipo 2, porto 1 do tipo 3. E é isso que eu vou dizer se é 1 ou 0. Então, aqui eu vou criar uma variável com um índice porto tipo. Z índice PT. Que daí eu tenho assim, se o Z PT é igual a 1, significa que aquele porto P está sendo aberto do tipo T. Se o ZPT for igual a 0, significa que aquele porto P do tipo T não está sendo usado, não está sendo aberto. Tudo bem? Agora, se eu olhar para cá, eu tenho que garantir que da refinaria vai para um porto aberto. Então, eu tenho uma refinaria, vamos chamar de índice R, R pode ser 1 ou 2, da refinaria R, para o porto P do tipo T. E aí, quando eu faço isso, a minha variável, vou até aumentar aqui, a minha variável R é X, ou seja, a quantidade que eu vou transportar a ser transportada, X é igual à quantidade a ser transportada da refinaria R para o porto P do tipo T. Essa é a minha decisão. Então, essa linha aqui, no fundo, elas são 3 linhas. Isso que é importante entender. Aqui eu vou fazer como exemplificar, tá? Eu não vou fazer nos outros. Então, eu vou ter aqui, como exemplo, vou pegar aqui, Ctrl+C, 1, 2, 3.
Nessa decisão aqui, eu vou ter aqui a variável x1, porto 1, do tipo 1. Eu vou ter uma segunda possibilidade desse mesmo arco, tá? Esses arquinhos que eu fiz ali são o mesmo arco, mas eu tenho a possibilidade de transferir da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 2. E eu tenho a possibilidade de transferir da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 3. Então, na prática, esse arco aqui, ligando a refinaria 1 ao porto 1, são 3 arcos embutidos, são 3 arcos implícitos. O arco 112 e 113. Na verdade, é o arco 11, que é da refinaria 1 para o porto 1, que pode ser do tipo 1, tipo 2, tipo 3. Certo? Ou seja, a quantidade que eu vou transportar da refinaria 1 para o porto 1, ela é uma dessas 3 aqui. Ou ela vai ser transferida na variável x11, ou x112, ou x113. Tudo bem? Da mesma maneira que essa transferência marítima aqui. Tá? Marítimo, exatamente. Eu tenho 3 possibilidades. Tá? Vamos fazer as 3 possibilidades aqui. Ó. Vou ligar aqui e vou ligar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Essa aqui. Vou colocar assim, tá? Então, a minha variável y aqui é quem? Então, a origem dela é um certo porto de um certo tipo, lá para um mercado M. Essa aqui é a minha variável com os seus respectivos índices, certo? Então, exemplificando para o primeiro porto, para o primeiro mercado, por uma questão de facilidade aqui, eu, em vez de usar mercado A, B, C e D, eu vou usar mercado 1, 2, 3 e 4. Só por uma questão de facilidade em termos de somatório, tá? Então, 1, 2, 3. A minha primeira variável associada aqui é, olha só, do porto 1 do tipo 1 para o mercado 1. Agora, a segunda variável associada aqui, vou baixar um pouquinho. Eu tenho do porto 1 do tipo 2 para o mercado 1. E a última nesse elo aqui de ligação, né? Do porto 1 do tipo 3 ligado ao mercado 1. Ou seja, a ligação do porto 1 para o mercado 1 tem 3 possibilidades. Se o porto for aberto no 1, se o porto for aberto no 2, se o porto for aberto no 3. O que é o Y, então? A definição do Y? Quantidade a ser transportada do porto P do tipo T para o mercado M. Isso é a definição da minha variável YPTM, certo? Assim, então, aqui a gente definiu as 3 variáveis. Ficou clara a definição das variáveis? Ou seja, cada arco aqui ligando um porto a um mercado são vezes 3. Então, eu tenho aqui 4 vezes 4, 16, vezes 3, 6, 12, 18, vai 1, 48 variáveis. É isso? Né? 48 variáveis aqui. Mas, aqui eu tenho 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 3, mais 24. Então, 24 mais 48, 24 mais 48 vai dar 52, 62, 72 variáveis até agora. E cada porto pode abrir de 3 tipos. Eu tenho 3 variáveis associadas com cada porto. Então, eu tenho mais 12 variáveis. A gente estava em quanto mesmo? 72, né? 84 variáveis nosso modelo. Tá? Beleza? Entendido aqui a nossa modelagem? Então, bacana. Então, agora a gente pode colocar a definição das variáveis. Definição das variáveis
a X refinaria porto tipo, a Y porto tipo mercado e a minha Z, que é porto tipo. Essa daqui é 1 ou 0. Tudo bem? Essa aqui é maior ou igual a 0. Essa daqui é maior ou igual a 0. Então, a definição das variáveis que nós temos é isso. Beleza, gente? Até aí foi por enquanto? Muito bem. Então, agora, eu vou deixar essa figurinha aqui para a gente, já entendemos. Se a gente precisar dos dados, a gente volta lá pro enunciado. E eu vou começar agora a escrever aqui no Word o modelo corrido, tá? Por enquanto, o modelo aberto, que a gente chama, né? Eu falei para vocês. Vou colocar a régua aqui. Depois eu coloco. Então tá, então eu vou colocar aqui, exercício, eu vou aumentar a letra, exercício 20, página inicial aqui, normal, vou colocar aqui uma letra um pouquinho maior. Vou colocar a letra que eu gosto, tá? Book Antiqua, vou colocar o tamanho 12 Book Antiqua, já fica bacana, já é o suficiente. Aí eu dou um zoom aqui de 100%, vai ficar legal. Muito bem. Então, o exercício 20 está lá. Então, a primeira coisa que a gente faz em qualquer modelo é definição das variáveis de decisão. Definição. Não deixa eu escrever erro de português aqui, hein? Pelo amor de Deus, gente. Vocês me ajudem. Então, vamos lá. A primeira variável que eu tenho aqui é x. Agora, eu vou escrever aqui de uma maneira simples, depois a gente vai fazer toda a parte, né? X mesmo, RPT. Então, o que é isso aqui? É quantidade a ser transportada da refinaria R para o porto P do tipo D. Certo? Muito bem. Nós temos a definição da variável Y, que é PTM, que é quantidade a ser transportada do porto P do tipo T para o mercado M. Beleza? Muito bem. E aqui eu vou ter uma variável que diz o seguinte, que é a minha ZPT, que é, agora é assim, que é igual a 1 se o porto P for aberto sendo do tipo T. E 0, caso contrário. Tudo bem? Vou colocar aqui um ponto e vírgula e 0, caso contrário. Ou seja, caso ela não for aberto, aí é 0. Então, aqui fizemos a definição das variáveis. Muito bem, agora a gente vai colocar aqui uma maneira... vamos colocar, vai estar aqui a nossa função objetivo. Vamos fazer a função objetivo depois, nesse exemplo. Lembrando que as três partes de uma modelagem sempre é imutável, sempre primeiro, variável de decisão. Se eu não sei o que eu quero definir, todo o nosso modelo pode estar indo por água abaixo. Então, variável de decisão sempre é a primeira. Depois, função objetivo e restrições. Aí eu posso fazer em qualquer ordem. Tá? Vou deixar aqui um espaço em branco para que a gente possa fazer a função objetivo depois, tá? Que ela é um pouquinho maior. Sujeito a. Vamos colocar a nossa primeira restrição. Muito bem, que restrição que nós temos aqui?
fiquem à vontade aí para interagir, tá? Que acho que fica até mais legal, senão eu vou passar muito rápido. Caso eu explique uma restrição e alguém não entenda, para eu explicar de novo, tá? Esquece que está sendo gravado e é a aula, só está sendo gravado para vocês assistirem depois, tá? Interajam normalmente, tá? Não tem problema de fazer pergunta, até é bom, porque daí fica a pergunta registrada, depois a gente lembra o que a gente perguntou. Então, podem abrir o microfone aí conforme vão querendo me ajudar a fazer as coisas, tá? Não fiquem com vergonha de perguntar, porque a gente está gravando. Qualquer coisa eu boto como limitado ali no YouTube para assistir. Então, sujeito A. Se a gente olhar aqui da esquerda para a direita, o fluxo de transporte é esse. O produto está aqui, ele vai sair daqui e vai vir para cá, para a direita. Então, vamos tentar pensar nessa restrição assim para ver se a gente consegue construir ela. Obviamente que a primeira restrição, ela está relacionada aqui com a capacidade da refinaria, certo? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Restrição da capacidade da refinaria. Então, para a refinaria 1, eu vou escrever assim, ó, refinaria 1. Refinaria 1. Que restrição que eu tenho? Então, tudo que eu enviar da refinaria 1, independente para onde vai, ela não pode ultrapassar 600 mil toneladas, certo? Então, eu vou fazer o seguinte: quais são as variáveis que me definem tudo aquilo que sai da refinaria 1? São todas as variáveis x que têm origem aqui no R, ou que o R é igual a 1, certo? Então, eu tenho lá x, refinaria 1 para Porto 1 do tipo 1, mais x, refinaria 1 para o Porto 1 do tipo 2, mais x da refinaria 1 Porto 1 do tipo 3. Essas três variáveis aqui, que as três variáveis que eu desenhei no modelo, são as variáveis que me diz quanto que eu vou mandar da refinaria 1 para o Porto 1, independente qual é o tipo que eu vou ser aberto. Eu não sei qual é ainda. Eu não sei qual é, eu sei que pode ser lá. Se pode, eu tenho que colocar. Se eu repetir isso agora para todos os portos, então eu vou ter o Porto 2, tudo aquilo que envia da refinaria 1 para o Porto 2, do tipo 1, refinaria 1 do Porto 2, tipo 2, refinaria 1, 2 do tipo 3. Mais tudo que é da refinaria 3, da refinaria 1 para o Porto 3, mais tudo que é da refinaria 1 para o Porto 4. Então, são essas todas as possibilidades. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 arcos, mas cada arco, na verdade, são 3 possibilidades. Então, eu tenho 12 arcos saindo daqui. Aqui estão os 12 possíveis modos de transferir produtos saindo da refinaria 1. Isso aqui, obviamente, tem que ser menor ou igual a 600 mil. Então, só aqui. Vou colocar a régua aqui, que daí eu... Layout... exibir... régua. Isso eu vou deixar um pouco maior o Word. Para a gente explorar mais espaço do Word aqui. Pronto. Muito bem. Então tá lá. Beleza. O tamanho ficou ótimo. Certo, gente? Tudo bem? Então tá aqui, ó. Tudo que é da refinaria 1 para lá. Se eu fizer a mesma coisa aqui com relação à refinaria 2, basta eu trocar a origem para 2. 2, 2.
Dúvidas até aí? Por enquanto não. Muito bem, então. Tá bom, beleza, ótimo. Vão me falando para eu poder, daqui a pouco eu vou começar a colocar reticências aqui, tá? A primeira eu fiz completa para a gente ver tudo, para entender a lógica dos índices aqui, certo? Lógica dos índices. Falando em índices, agora que eu entendi a lógica dos índices, eu posso vir aqui nas minhas restrições e escrever assim, né? O R, ele é, deixa eu só colocar em minúsculo mesmo, ele é 1 ou 2. O porto, ele é 1, 2, 3 ou 4. O tipo, ele é 1, 2, 3. E o mercado, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Porque agora eu entendi como é que vai funcionar aqui a dinâmica dos índices. Então, agora faz sentido eu definir para cada índice qual que é a variação que ele pode ter. Para o índice R, eu tenho duas variações, o R1 e R2, refinaria 1, refinaria 2. Para o porto, eu tenho 4 portos, 1, 2, 3 ou 4. Tipo, eu tenho 3, mercado eu tenho 4. Então, agora que eu entendi a dinâmica, legal. Agora faz sentido aqui, já entrou na minha cabeça que eu posso limitar o espaço de variação de cada um desses índices. Então, a primeira restrição de capacidade da refinaria foi, que é isso aqui. Reparem que, ao limitar a capacidade de refinaria, eu já garanti que alguma coisa vai ser transportada daqui para lá. Espera aí, professor, mas olha só, a minha função objetiva aqui não vai ser fazer esse transporte com o menor custo possível? Beleza, é isso aí. Eu tenho que fazer esse transporte, essa transferência com o menor custo possível. Então, eu vou ter uma função objetiva de minimizar os custos. Se a restrição que eu tenho agora é de menor ou igual, a resposta óbvia até esse momento vai ser 0. Com o menor custo, eu não fazer nada. Não faça nada. Eu obedeço a restrição, está minimizando o custo. Obviamente Professor? que... Pode falar. Só faltou alterar a capacidade da refinaria 2 ali. Vamos alterar aqui. 550. Beleza, obrigado. Então está aqui agora a primeira restrição da refinaria. Muito bem. Então agora vamos passar por um porto. Vamos passar para o porto. Agora vamos olhar lá no exercício o que ele estava falando do porto. Ele está dizendo o seguinte. Aqui está relacionado com o custo, então eu vou ter que falar de alguma forma, vou ter que falar isso na função objetivo, usar esse custo na função objetivo, uma vez que eu não tenho nenhuma limitação de dinheiro aqui, não tenho nenhuma restrição de orçamento, tudo que está relacionado com custo, de alguma forma, eu tenho que colocar lá na função objetivo, que a gente vai fazer por último. Então, eu tenho aqui a capacidade de cada um dos portos, 100, 200 e 300 mil. Muito bem. Voltamos para cá. E eu tenho também a necessidade dos mercados, tá? Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente definiu essa saída daqui, vamos fazer essa chegada no mercado, porque daí depois a gente faz esse controle no meio dos portos. Então, aqui agora vamos escrever a restrição de demanda dos mercados. Então, esse aqui é meu conjunto de restrição, que a gente vai chamar de conjunto 1, esse aqui nós vamos chamar de conjunto 2. Legal. Eu vou fazer para o mercado, vou chamar já de mercado 1, tá? Mercado 1. Vamos fazer qual que é a restrição de mercado 1. Como é que pode chegar mercadoria aqui no mercado 1? Para essa demanda aqui de 150 mil. Ela pode chegar vindo do porto 1, do porto 2, do porto 3 ou do porto 4. Só que se ela vier do porto 1, ela pode vir do porto 1 do tipo 1, ou do porto 1 do tipo 2, ou do porto 1 do tipo 3. Ah, então beleza. Agora, seguindo a mesma lógica do de cima, eu já sei que o Y do porto 1 do tipo 1 para o mercado 1, mais o Y do porto 1 do tipo 2 para o mercado 1, mais o Y do porto 1 do tipo 3 para o mercado 1, é todas as maneiras que pode sair do porto 1 e chegar no mercado 1.
Mas não são todas as maneiras que o mercado 1 pode receber. Ele pode receber da mesma forma dos outros 3 portos. Logo, eu vou fazer aqui só a primeira, Y, do porto 2 do tipo 1 para o mercado 1, mais Y do porto 2 do tipo 2 para o mercado 1, mais Y do porto 2 do tipo 3 para o mercado 1. Tudo bem a lógica aí? Então agora eu vou colocar reticências. Isso vai até quando? Até o Y do porto 4 do tipo 3 para o mercado 1. O que todo mundo tem em comum aqui nessa restrição? O M igual a 1. Perfeito? M igual a 1. Isso aqui tem que ser igual a 150 mil. Aí vem aquela pergunta que todo lugar, todo ano a gente faz. Professor, igual a 150 ou maior ou igual a 150? Neste caso, o igual já resolve nosso problema. A igualdade já resolve nosso problema. De uma forma geral, quando a minha oferta é maior que a minha demanda, que é o caso geral, a minha oferta sempre vai ser menor ou igual e a minha demanda vai ser igual, tá? Eu sempre gosto de lembrar daquele caso. Imagine que alguém, o sonho de uma pessoa aí é comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Custa 15 mil reais a bolsa. Você vai lá na loja, olha no catálogo, 15 mil reais, você está 10 anos guardando dinheiro para comprar uma bolsa Louis Vuitton porque é teu sonho de consumo. Aí você chega lá no mercado, na loja, e fala assim, legal, vou comprar. Tem que encomendar porque é uma bolsa sobre encomenda só especiais, pedidos especiais. Aí você vai lá, legal, encomenda, ó, daqui 15 dias você vem receber. Então a tua demanda é uma bolsa. Aí quando você vai receber, quando você vai lá passar o tempo lá, ó, chegou tua bolsa, vem aqui. Quando você chega lá, o vendedor fala assim, olha, tá aqui tuas 3 bolsas, 45 mil reais. Como assim? 45 mil reais, 3 bolsas. Eu pedi só uma. Não. Mas a restrição da demanda é maior ou igual a 1. Porque você pediu 1, então a restrição é maior ou igual a 1. Então eu posso te entregar qualquer coisa que eu queira, maior ou igual a 1. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, sempre que possível, eu coloco a minha demanda sempre igual. Por quê? Porque eu preciso que essa demanda seja exatamente 150 mil. É claro, gente, que se eu tiver, por exemplo, fazendo variáveis inteiras, não é esse caso aqui, porque são toneladas, então pode ser número contínuo. Se tiver variáveis inteiras, às vezes eu coloco maior ou igual, porque pode ser que não aconteça uma combinação inteira que dê a igualdade. Então eu coloco maior ou igual. Mas a minha garantia de colocar o mais próximo possível de 150 é que a função objetivo vai minimizar. Então, ele não vai ficar transportando aqui produto muito além da demanda. Ele vai transportar o mínimo possível e, de preferência, a igualdade. Tá? Então, neste caso aqui, a igualdade serve. Se eu tenho algum problema de otimização combinatória com relação à variável inteira ou não, eu coloco maior ou igual. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse maior ou igual. Tá? Matematicamente, ele está correto, faz sentido, é adequado. Operacionalmente, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque se eu coloco maior ou igual e não amarrar as restrições de maneira certinha, eu posso prejudicar minha função objetivo, porque ela não está amarrada de maneira correta nas restrições. Tudo bem? Beleza? Então, neste caso aqui, a gente vai deixar a igualdade mesmo, tá? Porque não tem problema, porque são variáveis contínuas. Então, eu posso fazer uma combinação contínua, e aí a combinação contínua é infinita, né? Já a inteira já é mais limitada. Eu tenho a restrição do mercado 1, e aí agora eu posso fazer para os outros mercados, tá? Para os outros mercados. Vou copiar elas aqui. Ctrl C, vou copiar a segunda. Vou colocar o mercado 2, que agora eu vou já... Vocês já entenderam, então eu já posso apagar tudo isso daqui. Mercado 2, como é que começa? Vamos fazer só a primeira e a última. Eu tenho, para o mercado 2, eu tenho do porto 1, do tipo 1 para o mercado 2. Porto 1 do tipo 2 para o mercado 2.
porto 1 do tipo 3 para o mercado 2. Tarará, 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 até chegar no porto 4 do tipo 3 para o mercado 2. O que tem todo mundo em comum aqui? Estão todas as variáveis y cujo m é igual a 2. Ou seja, que termina com o índice 2 aqui no final. Tudo bem? Aqui a minha demanda é 200 mil. 200 mil. Beleza. Então agora a gente já entendeu a lógica. Eu vou escrever aqui só do mercado 3, do mercado 4. Mercado 3 aqui, tudo aquilo que termina em 3. Aquilo que termina em 3. Mercado 4, tudo aquilo que termina em 4. M igual a 4. E aí, nosso segundo conjunto de restrição, só mais 4 restrições, já está correto. Tá? Já está aí no nosso modelo. 240 mil é a demanda do mercado 4. Legal, gente? Bacana? Muito bem. Agora vamos lá para a terceira restrição, terceiro conjunto de restrição. A capacidade dos portos. A capacidade dos portos. Só que a capacidade dos portos, dos portos. A capacidade dos portos está relacionada ao seguinte: o porto do tipo 1, o porto 1, ele tem, eu tenho que olhar para o porto 1 e do tipo 1 ainda, né? Porque a capacidade de cada porto vai estar associada com o tipo que ele vai construir. Então, aqui agora eu vou ter restrições associadas a cada porto, e em cada porto, cada tipo. Quantas restrições que eu vou ter aqui? Eu tenho 4 portos, cada porto 3, 4, 3, 12. Eu vou ter 12 restrições aqui agora. Deixa eu colocar na linha de baixo. Eu podia colocar assim também. Para cada porto, cada tipo. O que eu vou colocar? Da onde que está recebendo o porto 1 do tipo 1? Ele pode receber da refinaria 1, ele pode receber da refinaria 2. Então, eu vou ter a variável x da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 1, mais x, a quantidade a ser transportada, da refinaria 2 para o porto 1 do tipo 1. Tem mais alguma maneira de chegar a demanda no porto 1 do tipo 1? Neste caso aqui, não. Então, tudo que o porto vai receber, ele tem que ser, tudo que é do tipo 1, menor ou igual a 100 mil. 1, 2, 3. Certo? Agora eu vou falar aqui do porto 1 do tipo 2. Como que chega lá no porto 1 do tipo 2? Chega da refinaria, ou melhor, a quantidade da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 2, mais a quantidade da refinaria 2 do porto 1 do tipo 2. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 200 mil, que é do tipo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. 200 mil é 100, 200 e 300. Beleza. Tudo bem? E assim por diante. Até o porto 4 do tipo 3. Então, eu tenho que fazer porto 1 tipo 1, porto 1 tipo 2, porto 1 tipo 3. Porto 2 tipo 1, porto 2 tipo 2, porto 2 tipo 3. E assim por diante, até o final, onde que eu tenho o porto do 4 do tipo 3, que é a minha variável. A quantidade que eu vou transferir da refinaria 1 para o porto 4 do tipo 3, mais a quantidade que eu vou transferir da refinaria 2 do porto 4 do tipo 3. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 300 mil, que é a capacidade do porto, de qualquer porto, desde que ele seja do tipo 3. Tudo bem aqui que entenderam aqui todos os portos e todos os tipos? Eu vou ter 12 restrições aqui. Eu vou anotar isso. Então, aqui só para a gente ter, tem 2 restrições. Na restrição dos mercados, eu tenho uma restrição para cada mercado, são 4 restrições. Na capacidade dos portos, eu tenho 12 restrições. Muito bem.
mas tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque se eu deixar desse jeito, a impressão que a gente tem é que se eu pegar essa quantidade que aqui vai, por exemplo, do porto 1 do tipo 2, imagine que eu tenho da refinaria 1 para o porto 1, imagine que eu estou mandando aqui 250 mil dessa refinaria para esse porto, tá? Dessa refinaria para esse porto. 250. O que me garante que eu não vou mandar desses 250 100 para o tipo 1 e 150 para o tipo 2? Porque eu não posso. Concordam comigo? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter alguma forma de garantir de que se eu mandar produto para o porto 1 do tipo 1, significa que implicitamente eu estou fazendo a decisão de o porto 1 do tipo 1 está sendo igual a 1. O Z11 está sendo igual a 1. Significa que eu vou abrir o porto 1 e vou usar ele do tipo 1. Então, implicitamente, eu estou fazendo isso. Eu vou voltar para essa restrição aqui já para completar. Mas então, para que eu tenha uma lógica de utilização em cada porto, eu vou fazer aqui a restrição de aberturas de tipos em cada porto. Vamos pensar nisso agora aqui. Vamos pensar aqui no porto 1. A minha variável associada ao porto 1 é a Z11, Z12, Z13. Somente uma delas, no máximo, podem ser abertas. Essas variáveis são binárias. Então, eu vou ter o seguinte, Z11 mais Z12 mais Z13. Essas três têm que ser menor ou igual a 1. Vamos entender essa restrição aqui, tá? Significa o seguinte, essa aqui é 1 ou 0, essa aqui é 1 ou 0, essa aqui é 1 ou 0. Vamos pensar na igualdade na igualdade aqui, tá? Na restrição, na igualdade somente. Primeiro, se cada uma dessas variáveis ou é 1 ou é 0, é uma variável binária, se o Z1 for 1, para que isso seja igual a 1, obrigatoriamente, o Z12 e o Z13 vão ser 0. Se o Z12 for igual a 1, obrigatoriamente, Z11, Z13 vai ser igual a 0. Mas se eu não quero abrir o porto 1, eu não quero utilizar o porto 1, bom, neste caso eu tenho a desigualdade. Porque se isso for 0, isso for 0, isso for 0, Z1, 0, Z12 igual a 0, Z13 igual a 0, é menor ou igual a 1? 0 é menor ou igual a 1? É, eu satisfaço a restrição. Então aqui eu tenho uma restrição do tipo condicional. Só posso usar uma dessas três variáveis, dessas três opções, tá? Lá em programação inteira a gente vai ver isso com mais detalhes, mas aqui é o suficiente. Olha só, então usando essa lógica, pessoal, eu posso dar uma ajeitada nessa minha restrição anterior, porque se o porto 1 vai ser aberto e eu tenho uma variável associada a ela, imagine que eu estou abrindo o Z12, tá? Z12 é igual a 1. Professor, mas a gente não tinha que pensar qual vai ser aberto? Gente, essa é a resposta. É isso que eu quero. Como é que os tomadores de decisão nas empresas hoje pensam? Pensando na resposta. Eu não tenho que pensar na resposta, eu tenho que pensar no modelo. Eu tenho que pensar na possibilidade. Eu posso abrir um porto de um certo tipo. Não importa agora qual é a resposta que vai dar. O que me importa é eu construir o modelo e as restrições de maneira que eu permita qualquer coisa acontecer. Como qualquer coisa pode acontecer, a minha função objetivo vai me garantir, agora que a gente já sabe que o simplex vai para uma solução única, que a melhor coisa vai ser decidida. Que o melhor porto, do melhor tipo, em relacionado ao custo, vai ser aberto. Logo, essa restrição aqui, x11 mais x211, significa tudo aquilo que eu estou recebendo no porto 1 do tipo 1 de todas as refinarias. Se eu venho aqui e faço assim, vezes Z11, reparem que
os dois últimos termos é o 1, que é o porto 1 do tipo 1. Olha só que maneiro. Se esse Z aqui for igual a 1, ou seja, se eu abrir o porto 1 do tipo 1, eu posso levar por esse arco ou por esse arco até 100 mil unidades, 100 mil toneladas. Entretanto, se a minha variável Z for 0, 100 mil vezes 0, isso aqui é 0. Esse arco, a quantidade que eu vou transportar, mais a quantidade que eu vou transportar por esse arco, tem que ser menor ou igual a 0, como as minhas variáveis são não negativas, ou seja, maiores ou iguais a 0, obrigatoriamente, o que eu estou fazendo? Eu estou impondo que essas variáveis aqui vão ser 0, que por sua vez vão substituir aqui, e assim eu amarro todo o modelo. Começaram a perceber agora? Agora a gente já não pode mais pensar em modelagem das restrições funcionando isoladamente somente. Tem restrições que vão funcionar isoladamente, ela garante uma certa coisa, mas essa certa coisa acontecendo vai estar amarrada com uma outra restrição, que por sua vez está amarrada com outra, e aí eu consigo, dessa forma, definir todo o meu espaço de busca, minha região viável. Ou seja, a restrição de abertura do porto 1, qual tipo vai ser, me garante que eu só vou abrir um tipo se abrir do porto 1. E aí dizer o seguinte, essa quantidade vai estar associada a essa variável. Professor, mas você não falou que não pode multiplicar variáveis? Continuo falando. Aqui não está multiplicando variáveis com nenhuma variável, está multiplicando um parâmetro, que é a capacidade do porto do tipo 1, vezes uma variável. Se eu fosse colocar no solver, lá na forma padrão, isso aqui seria x111 mais x211 menos 100 mil vezes z11 menor ou igual a 0. Sem problema nenhum. Em nenhum momento ainda estou fazendo multiplicação de variáveis. De novo, quem fizer multiplicação de variáveis em programação linear está garantido sua vaguinha lá no inferno, tá? No inferno. Olha só a praga que eu estou jogando, hein? Não pode, em hipótese alguma. Por quê? Porque se eu multiplicar variáveis, eu entro em programação não linear. E aí as técnicas para fazer a otimização são outras. Tá? Então aí é por acho. O problema é outro tipo. Aqui, para garantir o simplex, nós não podemos multiplicar variáveis. Mas eu não estou multiplicando variáveis. Estou multiplicando um parâmetro vezes uma variável. Posso jogar para o outro lado, para o lado esquerdo, porque tudo que tem variável para o lado esquerdo, tudo que não tem para o lado direito, sem problema nenhum, e eu vou conseguir chegar na forma padrão para poder aplicar o simplex, que é o que a gente viu na aula passada. Tá? Então, dessa forma aqui, beleza, olha só que legal. Significa que aqui também eu tenho um vezes Z12. Se eu abrir o porto 1 do tipo 2, isso aqui ganha 1. A quantidade que eu vou transportar da refinaria 1 mais da refinaria 2 para o porto do tipo, para o porto 1 do tipo 2 está limitada a 200 mil. Se a decisão for não abra o porto 1 do tipo 2, não vale a pena, não vai, o custo é muito alto. Isso aqui for 0, 200 mil vezes 0, essa restrição vai ficar x112 mais x212 menor ou igual a 0. Ou seja, eu zero essas duas variáveis. Eu zero. Assim. Isso aqui é o que a gente chama de restrição de região. Ou seja, eu só vou explorar essa região aqui se isso aqui for ativado. Tá? For ativado. Tá? Muito bem. Então, aqui nos portos eu tenho as mesmas coisas para todos os portos. Ó. Porto 2, 3 e 4. Aqui eu vou fazer questão de colocar todos. Porto 2, 3 e 4. Para o porto 2, o que muda? Só o primeiro índice. Olha lá. Aqui, aqui, aqui. No porto 3, o primeiro índice. Aqui é Z igual a 3, 3, 3 e aqui 4. 4, 4. E, obviamente, mas isso aqui é até claro, em todas elas. Claro, porque senão não faz sentido eu usar essa variável Z, pense em ele como um ativador da restrição. Um ativador da permissão de transportar pela essa variável X, se o Z43 estiver ativado.
Ou seja, se eu abrir o porto 4 tipo 3, eu posso transportar por esses dois arcos até, somando os dois, 300 mil. Se eu não abrir esse, eu não posso transportar nada. Eu obrigo esses dois serem zeros. Tá? E aí eu amarrei essa restrição com essa restrição com essa daqui de cima. Muito bem, tenho 3, 4 tipos de restrição. Estão sentindo falta de alguma coisa? Tem mais uma restrição aí que é importante e que é implícita. Você veja, capacidade das refinarias, fizemos. Capacidade dos portos, fizemos. Decisão de abertura dos portos, fizemos. Obviamente, falta toda a definição ainda do domínio das variáveis, né? Embora a gente tinha deixado aqui indicado, mas eu vou colocar lá no final. Fizemos as das demandas. Então, tá, olha lá, capacidade da refinaria, se eu abro ou não os portos, a capacidade dos portos para cada um de abrir, agora eu já amarrei uma coisa na outra, e o transporte dos portos para os mercados. Legal. O que está faltando, gente? Tá faltando alguma coisa aí. Pensa comigo. Imagine que eu mandei da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 1. Mandei 100 mil para lá, que é a capacidade dele. Mandei 100 mil para lá. Tem alguma coisa me impedindo de transportar aqui da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 1 e depois daqui do porto 1 do tipo 3 para o mercado 3? Bom, ele está no porto, o produto está aqui no porto e eu vou mandar ele para o mercado 3. Mas não tem nada me impedindo neste momento de trazer da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 1 e mandar do porto 1 do tipo 3 para o mercado 4, por exemplo. Não tem nada me impedindo de fazer isso. Óbvio que não pode, né? A gente disse aqui, que só pode enviar isso daqui se for ativado o porto naquele tipo. Ou seja, se chega produto no porto 1 do tipo 1, significa que a minha variável Z11 é igual a 1, ou seja, ela está ativada. Significa que se eu for mandar do porto 1 para qualquer mercado, obrigatoriamente eu tenho que mandar do tipo 1, do porto do tipo 1. Então, eu tenho aqui o que nós chamamos de fluxo de transporte, ou transbordo. Um fluxo está associado a esse fluxo aí, ou seja, eu só posso mandar. Então, aqui eu também tenho uma restrição que está relacionada com o porto 1 do tipo 1. Isto é, tudo que chega no porto 1 do tipo 1 tem que sair do porto 1 para o tipo 1. Tá, professor? Mas se o porto 1 do tipo 1 não for aberto, for zero, significa que eu tenho que garantir que eu não posso chegar nada no porto 1 do tipo 1, assim como eu tenho que garantir que nada vai sair do porto 1 do tipo 1. Logo, eu vou fazer o seguinte, a variável x, saindo da refinaria 1 do porto 1 do tipo 1, mais tudo aquilo que chega da refinaria 2, porto 1, tipo 1, tem que ser igual a tudo que sai disso, do porto 1 do tipo 1 para o mercado 1, mais tudo que sai disso, porto 1, refinaria 1 para o mercado 2, tudo que sai disso, porto 1 do tipo 1, mercado 3, tudo que sai disso, porto 1, tipo 1, mercado 4. Eu tenho que ter essa igualdade, esse controle de fluxo. Olha só, vamos pensar nisso. Se o porto 1 do tipo 1 for zero aqui vai ser zero, o x11 mais o x211 vai ser zero. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Se esses dois são zeros, aqui é zero, aqui é zero. Bom, se eu tenho um somatório de variáveis não negativos, todas elas maiores ou iguais a zero, que dá zero, obrigatoriamente, isso aqui também tem que ser zero. Opa, garantiu o meu fluxo aqui. Se elas não estão sendo ativadas, é zero. Se estão sendo ativadas,
elas também vão ser zero. Não estão sendo ativadas, vão ser zero. Se eu ativo essa variável aqui a soma dessas duas pode ser 100 mil, ou seja, isso aqui vai ser até 100 mil, logo, isso aqui eu tenho 100 mil para distribuir para os mercados. Como eu quero reduzir o custo, como eu quero colocar o menor custo possível, eu vou colocar uma igualdade, porque daí ele vai transferir. Tudo que chegar no porto, ele vai transferir. Eu não vou ter custos de estoque intermediário. Beleza? Porque nesse exercício, especificamente, eu quero fazer um esquema ótimo de distribuição do combustível. Eu não estou falando em controle de estoque, eu não estou integrando mais nada. Mas, só para ficar claro, se eu pudesse fazer um controle de estoque, como é que ficaria essa restrição aqui? Tudo que chega no porto é maior ou igual a tudo que sai do porto. Até porque é impossível chegar 100 e sair 200. Né? A não ser que tenha um sistema de produção alimentando o porto. Mas se a única maneira que tem no porto é a chegada por transporte, tudo que chega tem que ser maior ou igual a tudo que sai. Não tem como aparecer do nada produto ali, combustível ali. Tá? Então, se eu pudesse ter um estoque, ou seja, se eu tivesse o controle não apenas desta distribuição, uma vez que eu tenho uma capacidade fixa, uma demanda fixa, mas que eu tivesse, por exemplo, todo mês uma demanda diferente, e eu fosse implementar um modelo para o ano inteiro de decisão, onde que eu sei previamente as demandas de cada mercado em cada mês, eu poderia ter um estoque intermediário. Pô, senhor, mas isso aqui não parece aquele exemplo que a gente fez lá das camisetas, ou que a gente fez lá da produção, no primeiro exercício lá, das demandas dos 6 meses, da malharia? Exatamente isso, gente. Olha só, começou a se repetir as lógicas. Ou seja, se eu estou fazendo isso aqui não para um mês, mas um planejamento tático de 6 meses, eu poderia ter estoque nesse porto. Se eu tivesse estoque nesse porto, ou estoque aqui, ou estoque aqui, eu poderia aqui, mudaria para maior ou igual e estaria resolvido. Claro que eu teria que criar uma variável de estoque. Tudo bem? Entenderam a lógica? Então, é relativamente simples de eu ampliar esse modelo. Basta eu colocar um índice a mais aqui, que é no período N. Aí eu teria a variável da refinaria 1 para o porto 1 do tipo 1, a refinaria R do porto P do tipo T, no mês, ou vamos colocar no período N. Ficaria mais um índice aqui, e eu já multiplicaria todo esse conjunto de 80 e poucas variáveis que a gente fez, se não me engano, vezes 6 meses, por exemplo. Tá? Mas, nesse caso aqui, o meu fluxo, ele é determinístico, vamos dizer, ele é agora, eu quero saber agora, eu quero fazer a distribuição nesse mês, então tudo que eu produzir aqui eu vou mandar para o mercado. Qualquer coisa que eu deixe resíduo aqui, eu tenho um custo associado. Então a igualdade nos resolve. Beleza? Logo, aqui eu vou ter porto 1 do tipo 1, eu vou ter uma outra restrição aqui de fluxo, de controle de fluxo, porto 1 para o tipo 2. E a minha restrição aqui, basta eu pegar e mudar o tipo. Onde que está o tipo? Lá na variável x é o último índice. Lá na variável y é o índice do meio. Fechado? Isso, obviamente, que eu vou fazer até o porto 3 do tipo 4. Então, vou escrever aí. Ctrl+C, Ctrl+V. Porto 3. 4, tipo 3, professor. Isso, porto 4. Foi o que eu falei aqui, ó. Inclusive, eu escrevi aqui, vocês viram, né? Só para ver se vocês estão espertos aí. A mesma desculpa de sempre, né? Então, vamos lá. Obrigado. Porto 4 do tipo 3, é isso mesmo. Então, porto 4 do tipo 3 é refinaria 1, porto 4 do tipo 3. Refinaria 2,
Porto 4, 3. Aí agora, Porto 4, 3 para o mercado 1, 4, 3 para o Porto mercado 2, Porto 4, tipo 3 no mercado 3, Porto 4, tipo 3, mercado 4. E aí estão todas as restrições. Quantas restrições eu tenho aqui? 12 restrições. 12 restrições. Aqui eu tinha mais 4 restrições que a gente não escreveu, que é uma para cada porto. E aqui eu tinha 12. Então vamos somar quantas restrições eu tenho. Duas restrições aqui, mais 4, 6. 6 com 12, 18. 18 com 4, 22. 22 com 12, 34 restrições. Obviamente que falta aqui a restrição do domínio das variáveis. Então, as restrições operacionais são aquelas de cima e o domínio das variáveis. Eu tenho aqui que o x, r, p e t, o y, p, t, m são maiores ou iguais a 0 e o meu z, p, t, é o z porto tipo, ele pertence ao conjunto binário. Muito bem. E aí, está feito o nosso modelo. Beleza? Esse é a modelagem aberta, que a gente chama, né, ou descritiva, deste exercício 20. Beleza? Ok? Então, beleza, professor. Fizemos essa primeira parte aqui, eu vou parar a gravação e está aqui o nosso modelo. Depois eu transfiro para o slide aqui no final da aula e mando o material para vocês. Então eu vou parar de gravar aqui